Olá, Radiante! Vamos para a 36ª, lição 36, do capítulo 4, As Ilusões do Ego, do livro texto, do livro Um Curso em Milagres, interpretado por mim, Maria do Sol, nosso hábito diário de conexão. Respira fundo, porque cada dia mais a profundidade nos alcança e que a gente abra nosso coração, nossa alma, para todos os aprendizados encontrarem terreno fértil no nosso coração e na nossa mente e facilidade para que a gente se lembre e haja na vida. Parágrafo 7. O ego vive literalmente por comparações. Já começa, né? Já começa a tapa na cara. Ô, curso em milagres! A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. O ego nunca dá a partir da abundância, porque foi feito como um substituto dela. Caramba. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Os apetites são mecânicos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Entre aspas aqui, tá, gente? Na origem, os apetites do corpo não são físicos. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é possível é uma decisão da mente, que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível de verdade. Esse parágrafo é tão atual, mas tão atual. Essa frase é como se abrisse o Instagram, né? As comparações, o ego vivendo por comparações, a igualdade além do alcance, a caridade é impossível, o ego nunca dando a partir da abundância, porque na verdade é uma coisa de dar e receber ali do ego, é uma completa manipulação. E olha que incrível, o ego foi feito por substituição à abundância, quer dizer, a nossa tentativa de se impor, de tentar ser importante mais do que os outros. Então, o pensamento do ego é o que concebeu receber, porque quando a gente está totalmente alinhado, esse dar e receber nem existe, é uma plena comunhão a vida. E olha essa frase, o ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo, quer dizer, através de prazeres do corpo, de coisas do conforto, da comida, do prazer, mas desconectado do flow, da conexão, de onde eu tenho que estar, com quem eu tenho que falar, o que me é pedido hoje. Nossa, é muito profundo. E a última frase, eu repito porque a gente é muito, né? A ideia de que isso é possível é uma decisão da nossa mente, que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. A gente perdeu, gente, voluntariamente a noção do que é possível. Parágrafo 8. O ego acredita estar completamente sozinho, ou é apenas uma outra forma de escrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para os outros egos e tentar unir-se a eles em uma frágil tentativa de identificação ou atacá-los em uma demonstração igualmente frágil de força. É sempre aquela tentativa de pertencer a um grupo, a se juntar a pessoas, ou então, nossa, como eu tô sozinho, que pessoa sacana, que pessoas ruins, que mundo cruel. Uau, como isso é real. Não está livre, porém, para abrir a premissa do questionamento, porque a premissa é seu fundamento. Não é livre para abrir o questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. Entendi não. O ego sem fim, o ego é a crença da mente em estar completamente sozinha. Nossa. Por isso esse esforço tão grande do ego, a gente parece estar sempre lutando tanto, né? As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não ataca o ego, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma.
Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. É por isso que a autoestima, em termos de ego, não pode deixar de ser uma ilusão. As criações de Deus não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Porém, só pode fazê-lo sob uma condição: o que ele faz não é criativo. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na sua forma e tão caracteristicamente, entre aspas, bons e maus por natureza, que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. Aqui está falando das nossas concepções do que a gente acha mágico, milagroso, sempre associado a uma coisa ruim também, os mitos, né? A coisa da magia que é ruim e bom, aquela coisa que é uma concepção muito criada pela nossa mente. Não sou eu que estou falando, tá? É o Curso em Milagres. A autoestima, em termos do ego, não pode deixar de ser uma ilusão, é algo muito incrível, né? Dá pra, assim, estudos já comprovam que as pessoas mais bonitas, que parecem ter mais autoestima do ego, por dentro são muito, muito, muito frágeis, como uma casca de ovo. Então isso mostra muito. E o espírito ali olha e ri e fala, gente, tô nem ciente disso, ego. Para com isso. Por isso que o ego parece que está sempre sendo ameaçado pelo espírito. Porque o espírito, o nosso lado espiritual, nem olha para isso. Então parece uma dualidade interna. Parágrafo 9. Mitos e mágicas estão intimamente associados, já que os mitos usualmente se relacionam às origens do ego e a mágica aos poderes que o ego atribui a si mesmo. Os sistemas mitológicos, em geral, incluem alguma descrição da criação e associam isso à forma particular de mágica. A assim chamada luta pela sobrevivência, entre aspas, é somente a batalha do ego para preservar a si mesmo e a sua interpretação do seu próprio começo. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, porque é difícil manter que o ego existia antes desse ponto no tempo. As pessoas orientadas para o ego de forma mais religiosa, olha aqui, entre aspas, podem acreditar que a alma existia antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego. Alguns até mesmo acreditam que a alma será punida por esse lapso. Contudo, a salvação não se aplica ao espírito, que não está em perigo e nem precisa ser esgotado. Então essa ideia que a gente tem da punição, que Deus está punindo, que eu vou ser sacaneado e que vão deixar de estar comigo e vou perder a proteção, isso não existe ao nível do espírito. Por mais maluco que possa parecer, é o ego criando isso. Parágrafo 10. A salvação nada mais é senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una, que é a própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada. Então, assim, antes da gente chegar à nossa iluminação, assim, que é a mentalidade una, né, um com o todo, aquela coisa do cosmo mesmo, que a gente só ouviu falar disso, a gente precisa ter a mentalidade certa, ou seja, aplicar tudo que a gente está ouvindo aqui de forma a aplacar o medo, a perder a conexão com o ego, a dissolver essa interação até que a gente consiga ter certezas, convicções. Por enquanto a gente tem muita dúvida, muito medo, mas a gente está caminhando, então o ego está se sentindo ameaçado. Então a mentalidade certa é antes da mentalidade una. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa e uniformemente isenta do ataque e portanto, a mentalidade errada é obliterada. Então, quando a gente tem a mentalidade certa, ela na verdade é uma percepção, ou seja, ainda não é conhecimento, né, que aqui fala essa distinção, ela está isenta do ataque. Não tem ataque na mentalidade certa. E aí ela vai ser, automaticamente vai para o próximo passo, sem julgamento. O ego não pode não pode sobreviver sem julgamento. Então, enquanto a gente está julgando, e em consequência disso, é deixado de lado. A partir do momento que você não está julgando, não está tentando manipular a realidade, não está tentando ganhar com o outro, você já está fora do ego. E aí ele vai morrendo. Ele não tem existência. Ele vai ser deixado de lado como uma roupa que você tira. Olha que bonito. A mente, nesse caso, tem apenas uma direção em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. Então, se você está no sistema de pensamento
Por isso que eu falo que a primeira base é a espiritual, porque ela estabelece o sistema de pensamento. Ela estabelece uma direção para sua mente. Que a mente está a serviço ou do espírito ou do ego. Se você confia no sistema da mente, não tem como o espírito te conduzir. Capítulo 11. Parágrafo 11? Parágrafo 11. Perdão. Não se pode enfatizar com demasiada frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. Quer dizer, o que ele está dizendo? Esse processo de correção que a gente está fazendo aqui é temporário. Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento. Enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio na sua direção. Quer dizer, não é toda hora que a gente vai ter que ficar se redirecionando, não. A gente está estabelecendo essa nova direção. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Isso remove o bloqueio inteiramente. Você pode questionar como isso é possível enquanto aparentar estar vivendo nesse mundo. Essa é uma questão razoável. Contudo, você tem que ser cuidadoso para compreender realmente. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo? O espírito é imortal. E a imortalidade é um estado constante. Não tem morte e nascimento, é constante. Esse é o tu que está vivendo nesse mundo. É tão verdadeiro agora como sempre foi e sempre será, porque não implica em absolutamente nenhuma mudança. Não é um contínuo nem é compreendida por ser comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode compreender. Essa coisa de, porque isso assim, porque isso assado, porque aquilo assim, aquilo assado, isso tudo é processo da mente, não é do conhecimento. O conhecimento apenas é. Mais um dia onde as reflexões nos deixam pasmos, né? Mas é assim, seguimos por voluntária decisão e que bom que você está aqui. Para mim também é igualmente profundo e a cada dia que essa egrégora se mantém alinhada, saiba que várias pessoas você está iluminando junto. Então, nos mantenhamos fortalecidos e direcionados. Um bom dia para você. Lição 36 do livro de exercícios do Um Curso em Milagres, interpretado por mim, Maria do Sol. A minha santidade envolve tudo que eu vejo. A ideia de hoje se estende da ideia de ontem, daquele que percebe aquilo que é percebido. Então, nós percebendo, né, a gente tá se percebendo de forma diferente. Você é santo porque a tua mente é parte da mente de Deus. E porque você é santo, a tua vista também tem que ser santa. Impecável, entre aspas, significa sem pecado. Não pode ser um pouco sem pecado. Ou é impecável ou não é. Se a tua mente é parte da mente de Deus, tem que ser impecável. Ou uma parte da sua mente seria pecaminosa. A tua vista está relacionada com a sua santidade de letra maiúscula, né? A santidade de Deus. Não com o teu ego e, portanto, não com o teu corpo. 4 períodos de prática de 3 a 5 minutos são requeridos para hoje. Tenta distribuí-los uniformemente e faz as aplicações mais curtas com frequência durante o dia, né? Minha santidade envolve tudo que eu vejo, vai se sintonizando. Para proteger a tua proteção ao longo do dia. Olha só, para proteger a tua proteção ao longo do dia. Os períodos de prática mais longos devem tomar a seguinte forma. Primeiro você vai fechar os olhos e repetir lentamente a ideia de hoje várias vezes. Em seguida, abre os olhos e olha bem vagarosamente ao teu redor, aplicando a ideia de modo específico a qualquer coisa que você perceber e olhar durante o seu exame casual. Você vai dizer, por exemplo, depois de fechar os olhos e ficar ali, a minha santidade envolve tudo que eu vejo, a minha santidade envolve tudo que eu vejo, a minha santidade envolve tudo que eu vejo, a minha santidade envolve tudo que eu vejo. Aí você abre os olhos. A minha santidade envolve aquele tapete. A minha santidade envolve aquela parede. A minha santidade envolve aquelas plantas. A minha santidade envolve esses dedos. A minha santidade envolve aquela cadeira.
A minha santidade envolve aquele corpo, as pessoas, né? Que a gente sempre pergunta, a gente faz isso com as pessoas? Sim, mas dessa forma. A minha santidade envolve essa caneta. Durante esse período de prática, feche os olhos, esses períodos, né? Feche os olhos e repete a ideia várias vezes para você mesmo. Em seguida, abre os olhos e continua como antes. Para os períodos mais curtos do exercício, feche os olhos e repete a ideia, olhando ao teu redor e repetindo mais uma vez, incluindo mais uma repetição de olhos fechados. Todas as aplicações devem ser feitas bem lentamente. É claro, tanto quanto possível, sem esforço e sem pressa. Isso é algo que o Curso em Milagres sempre enfatiza. Um bom dia para você e que a sua santidade envolva tudo o que você vê.